Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 do nosso Evangelho no Lar, dando sequência, ao auxílio que nós estamos dando para vocês que estão fazendo o Evangelho no Lar. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, que ele fala todo no capítulo 2, quando Jesus veio trazer as suas mensagens, as suas novas instruções para o nosso planeta. Então vamos colocando a água na mesa, chamando a família, se reunindo para que a gente possa ter mais um momento de reflexão. Vamos então estar fazendo a nossa prece? Divino Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho, pedindo o Teu auxílio para a compreensão dos ensinamentos dessa noite. Solicitamos, Senhor, que nos auxilie no aprendizado dos Teus ensinamentos, que nos ajude na prática do dia a dia. Abençoa, Senhor, todas as famílias que se reúnem em torno dos Teus ensinamentos, em nosso país, em nosso planeta, para que possamos cada vez mais compreendê-los, principalmente colocá-los em prática, modificando a nossa vida para melhor no exercício da fraternidade. Obrigada por mais esta oportunidade. Nos ampare e nos protege hoje e sempre, que assim seja. Bom, então nós vamos estar falando hoje através de slides. Então, no slide número 1, a gente vê aqui capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde Jesus fala sobre a vida futura. Então, na história da vida do Cristo, quando ele foi preso, todos conhecem o diálogo que ele teve com Pilatos, com os Pilatos. Então, nós temos aqui no slide o diálogo de Pilatos com Jesus. Em determinada conversa, em determinado momento da conversa, Pilatos vira para Jesus e pergunta: És o rei dos judeus? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Aí Pilatos insiste, e pergunta novamente: És, pois, rei? E Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, naquela época, o que imperava era o reinado, E os reis, eles tinham medo que Jesus tirasse o poder deles. Eles não entendiam ainda o que era o reinado que Jesus veio ensinar. O que significava a palavra meu reino não é deste mundo, a população e os reis daquela época não conseguiam entender. Meu reino não é deste mundo. Eles pensavam que Jesus queria ser rei, queria dominar todas as populações do jeito que era o hábito daquela época, que eles faziam, que os reis faziam, as conquistas, os domínios. E Jesus tentava explicar que o reino dele, aonde ele dirigia, não era aqui na terra. Então, o significado do meu reino não é deste mundo, Jesus se referia à vida futura, à nossa vida depois da matéria, a vida do Espírito, que durante todo o Evangelho dele, dos ensinamentos morais dele, nós vamos ver que ele fala sempre relacionado à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, A vida espiritual. Ele se referia a isso, que ele veio trazer uma nova mensagem, que mesmo assim nós ainda não estávamos ainda em condições de entender completamente. Porque antes dele tinha vindo Moisés, colocando o impacto para nós, ainda atrasados, de que havia um único Deus e de que haviam leis a serem seguidas. Passou-se mais um tempo, veio o Cristo, reunindo todos esses ensinamentos de Moisés num único mandamento divino, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele veio iniciar o ensinamento de que a nossa vida não é a vida da matéria.
que essa vida é rápida, ela é fugaz, ela é passageira, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é ela que nos aguarda. É lá que nós realmente vivemos maior parte do nosso tempo. Passamos a maior parte do nosso tempo, a nossa vivência realmente é a vida espiritual. Nós estamos indo em busca dessa vida em plenitude, até que um dia, bem lá na frente, não seja mais necessário nós estarmos na matéria. Estarmos aqui num planeta de expiações e provas, que é um planeta de sofrimento. Um dia nós não necessitaremos mais estar na matéria. A verdadeira vida será sempre a vida do espírito. Então, essa questão do ensinamento da vida futura, da vida espiritual, é o eixo do ensinamento do Cristo. É aquela engrenagem que veio fazer com que nós dessemos mais um passo na compreensão do verdadeiro sentido da vida, do que é que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta, momentaneamente vivendo essa vida material, que nós estamos todos caminhando para quê? Para a desencarnação, né? Para a morte, como é o termo usado vulgarmente das pessoas que pensam que nós morremos, mas na verdade o que morre é o corpo, o espírito continua vivo, continua operoso, continua trabalhando na verdadeira vida, que é a vida do plano espiritual, né? Então a nossa vida fora da matéria, a nossa vida espiritual é que deve ser o nosso alvo. Nós temos que começar a raciocinar e a pensar o que é que nos aguarda depois dessa vida da matéria. O que nós estamos fazendo para nós levarmos daqui, dessa vida material, para o plano espiritual? E o que é que nós vamos levar? Nós não vamos levar a casa, nós não vamos levar a nossa profissão, nós não vamos levar o carro, nós não vamos levar a família. Nós não vamos levar nem o nosso corpo. Nós estaremos retornando apenas o quê? Com a bagagem espiritual, com o progresso moral. Estaremos levando na nossa mala de viagem, por assim dizer, de retorno à pátria espiritual, as nossas obras. O bem que nós fizemos para o nosso semelhante, buscando a harmonia e a fraternidade do planeta. Esse é o ensinamento do Cristo. Essa é a receita da felicidade, aquela felicidade que todos nós almejamos. Porque não existe nenhum de nós encarnado no planeta Terra que seja 100% feliz. Nós podemos ter um ou outro momento fugaz de felicidade. Mas a felicidade plena, completa, nós não temos. Nós passamos uma grande parte da nossa vida reclamando das dificuldades que nós enfrentamos. Muitas vezes elas são emocionais, elas são materiais, né? Elas são físicas, nós ficamos doentes, nós não conseguimos alcançar os bens que nós queremos, nós ficamos magoados com as pessoas. Fora as diferenças enormes que existem sociais no planeta todo. As diferenças de vida em que nós observamos o nosso planeta. Nem precisa ser no nosso planeta, na nossa própria cidade, no nosso próprio bairro. A gente vê as diferenças sociais, as anomalias que existem e que nós precisamos nos questionar por que disso. Se Deus é justo, a partir do momento que eu acredito em Deus e que eu tenho na minha mente a certeza de que Ele é amor, de que Ele é justiça, de que Ele é bondade, então todas essas diferenças que a gente vê à nossa volta, da forma como as pessoas vivem as suas vidas e enfrentam dificuldades, algumas delas, entre aspas, inexplicáveis, né? Na nossa visão materialista e na nossa visão momentânea de vida, partindo do princípio que se a gente acredita numa única vida, a gente acharia que todas essas anomalias, essas diferenças que a gente vê sociais, elas seriam injustas. Mas nós temos que partir do princípio que nós somos seres imortais, momentaneamente habitando um corpo material que nós vamos ter que entregar para a natureza, para a matéria, e estaremos retornando para a pátria espiritual. E esse deve ser o nosso alvo, porque todos nós iremos retornar para lá. E iremos ser chamados a prestar conta
das ferramentas que nós utilizamos na vida da matéria. Porque existe uma única lei de felicidade. A nossa felicidade não é a busca das coisas materiais. Ela é consequência. As coisas materiais virão quando todo o planeta estiver harmonizado, quando nós soubermos realmente praticar a lei da fraternidade e da igualdade entre todos os seres. Enquanto nós ainda formos egoístas, quisermos nos dar bem, passar por cima dos nossos irmãos, nós não teremos a felicidade plena. Nem aqueles que nós magoamos e muito menos nós que somos o instrumento da tristeza das outras pessoas. Não haverá felicidade plena. Por isso que há séculos, há milênios, o Cristo vem ensinando de forma com que a gente vá compreendendo cada vez mais racionalmente o objetivo de estarmos aqui nesse planeta e de nos prepararmos para o retorno da vida, para a vida espiritual. Então, essa vida futura e essa nossa busca, né, para o nosso progresso espiritual é que vai justificar essas anomalias terrenas. Que todas essas dificuldades que nós vemos, que nós passamos intimamente, e as que estão ao nosso redor, tanta pobreza de um lado, riqueza de outra, doenças gravíssimas de um lado, saúde de outra, seres que já reencarnam, que nascem totalmente doentes, atrofiados, que a medicina não consegue curar, e outros perfeitos. Isso, a doutrina espírita vai explicar a justiça de Deus. Que todas as nossas atitudes, elas terão consequências. E nem precisa a gente se aprofundar muito para nós sabermos que toda atitude que nós tomamos tem uma consequência. Então, todas as máximas do Cristo, elas vão se reportar a esse princípio. A vida que nos aguarda, que é a vida futura. Tudo isso vai ser a razão de ser da maioria dos ensinamentos morais de Jesus. Tudo que está contido no Evangelho, que é o ensinamento moral do Cristo, sempre vai estar voltada para os ensinamentos dele relacionados à nossa vida futura, a vida no plano espiritual, aquela verdadeira vida que nos aguarda, para onde todos nós estamos caminhando. Então, as pessoas que não creem na vida futura, muitas vezes elas imaginam que o Cristo falava da vida presente, que ele falava da vida do hoje, da vida daquela época. E muitas pessoas ainda compreendem o ensinamento do Cristo visando apenas a vida presente, achando que essa vida é uma vida única, que nós nascemos, morremos e acabou. Por isso que muitas vezes a gente não compreende os seus preceitos morais. E nós achamos que eles são muito pueris, né? Que eles são muito infantis, que às vezes não são nem mais relacionados ao tempo de hoje, à vida de hoje, que ele falava somente para aquela época. Mas os ensinamentos do Cristo são totalmente atuais. Sempre foram e sempre serão. Porque sempre ele vai falar relacionado à nossa vida futura, que é o caminho da humanidade. O caminho para onde nós iremos é justamente a vida espiritual, porque a vida da matéria ela é muito rápida. Mesmo que a gente viva 80, 90, 100 anos, que é o máximo, né, que o nosso organismo suporta, né, que é orgânico, tudo que é matéria, tem um prazo de validade, não é? Nosso organismo, nosso corpo é como uma máquina, não vai durar para sempre. Precisa ser trocado, por assim dizer. Né? Através da reencarnação, nós adquirimos novos corpos para continuarmos a nossa experiência. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre reencarnação, se vocês ainda não sabem o que é, podem estar assistindo. Então, nós vamos nos aprofundando no conhecimento da doutrina espírita e nos aprofundando nos ensinamentos morais do Cristo, e nós vamos verificando que a nossa caminhada, a nossa jornada, apesar de estarmos aqui na matéria, o nosso caminho é para a vida futura, que deve ser o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Porque tudo que nós estamos fazendo é para o nosso progresso moral. E é somente através do progresso moral,
quando nós formos corretos, quando nós formos fraternos, quando nós nos preocuparmos realmente com o próximo, que nós deixaremos de ter essas anomalias físicas, que aonde nós habitarmos na matéria deixará de ser um local problemático, porque o planeta Terra é um planeta cheio de problemas. A nossa vida é cheia de problemas. E da onde vêm esses problemas? Esses problemas se verificam através do que? Da nossa conduta errada que a gente vem tendo há milênios, sem saber praticar a lei da fraternidade, do auxílio ao próximo. Então esse é o ensinamento do Cristo que depois a doutrina espírita veio complementar de uma forma mais racional, que nós temos que mudar as nossas atitudes e nosso comportamento perante toda a nossa comunidade, perante todas as pessoas que nos rodeiam, para que a gente encontre a felicidade, inclusive na matéria. Que nós consigamos fazer com que o nosso planeta evolua, melhore, né? E que se torne um planeta de igualdade, onde todos sejam felizes. Isso é possível? Sim, isso é possível, será possível, mas não agora, enquanto nós ainda tivermos atitudes egoístas. Pensarmos em nós em primeiro lugar. Quando cada um de nós resolver fazer a sua parte, né, no lugarzinho onde você habita, começando pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua comunidade, exercitando a fraternidade, cada um fazendo a sua parte, tudo muda, e muda para melhor. Esse é o ensinamento do Cristo, esse é o ensinamento do Criador. O desejo do bem e da felicidade para nós inclui todos. Então, nós não podemos pensar somente em nós. Então, o objeto das nossas preocupações não deve ser as aquisições materiais. Elas são consequência de um povo feliz, né? de um ambiente de harmonia e de igualdade que deve existir e imperar em todo o planeta. Então, os judeus, naquela época, eles tinham uma visão errada sobre a vida futura. Eles tinham umas ideias muito imprecisas, né? Eles não conseguiam entender ainda o que era relacionado com a vida futura, porque quando eles receberam o ensinamento, né, do Criador através de Moisés, os 10 mandamentos, que até então havia-se muitos deuses, e quando tudo foi reunido e ensinado que havia um único Deus, e que existiam naquela época 10 mandamentos, na época de Moisés, para serem seguidos, eles tinham a visão dessa vida futura de que era como se fosse um comércio entre Deus e eles, né? Que existiria compensações ou castigos, por assim dizer. Então, se eles seguissem a lei de Deus, eles eram recompensados com os bens terrenos. Então, se eles seguissem, não, vamos seguir os 10 mandamentos, porque Deus, né, se a gente faz o que Deus quer, nós seremos recompensados com o quê? Com riqueza, com fartura, com boa colheita, né, com saúde. E eles achavam que se eles desobedecessem às leis de Deus, eles eram castigados. Com o quê? Com calamidades, com derrotas, né, das tentativas de conquistas através das guerras, com doenças, né? Então eles achavam que era sempre assim, que tinha essa compensação ou esse castigo, tudo relacionado à vida da matéria. Então os judeus, eles tinham essa visão de que havia essas recompensas do reino divino, mas que as recompensas seriam sempre materiais, seriam aquelas recompensas das necessidades do dia a dia ou dos castigos se eles desobedecessem às leis. Mas Jesus, ele veio ensinar que isso daí é um princípio da lei da natureza. Jesus, ele se limitou, né, a apresentar como um princípio, uma lei da natureza, né? Ele veio informando que as recompensas, na observância das leis de Deus, elas não são da terra. Ele veio começar a modificar esse entendimento dos seres, né? Que a recompensa que nós teremos não é a da vida material, e sim a da vida espiritual, através do nosso progresso moral,
que a necessidade de nós seguirmos os ensinamentos do Criador é para que o nosso espírito evolua e que a gente vá tendo conquistas espirituais, para que nós nos tornemos cada vez mais seres evoluídos, conscientes do nosso papel de colaboradores do Criador, né, em busca da harmonia universal, da harmonia planetária, da igualdade, da fraternidade entre todos os seres. E toda a questão das nossas necessidades materiais, elas são consequências, como a gente sempre fala e repete, da harmonia, da fraternidade, da igualdade entre todos os seres. Então, Jesus veio iniciar essa observação, né, de que essas leis de Deus não são da terra. E ele revelou um outro mundo, onde ele reina e onde os bons acharão sua recompensa. Esse reinado de Jesus não é o reinado como nós imaginamos, porque ele falava num sentido mais figurado, né, para a cultura daquela época, que era uma época de reis. Não é que Jesus usa uma coroa, que fica sentado num trono, não é assim. É uma questão de governar. Ele, pela hierarquia que ele tem de espírito evoluidíssimo, próximo do Criador, ele é que governa, entre outros, o nosso planeta Terra. Ele é o mestre dos ensinamentos morais que nós devemos compreender de forma racional e que aos poucos nós vamos realmente exercitando essa fraternidade. Nós vamos buscando a nossa evolução moral. O sentido de que ele reina é o sentido de que ele coordena, de que ele é aquele mestre que nós devemos admirar por ter maior experiência e já ter conquistado essa evolução espiritual, essa evolução moral que nós buscamos, que é a receita da felicidade. Então, depois, após a vinda do Cristo, nós passamos a nos chamarmos, né, denominarmos cristãos. E o próprio ensinamento de Jesus fez com que nós iniciássemos a crença na vida futura. Então, a grande maioria dos cristãos hoje creem na vida futura. Mas a ideia que fazem dessa vida futura é ainda vaga, incompleta e às vezes falsa em diversos pontos. Nós ainda, mesmo com o ensinamento do Cristo, não conseguimos compreender exatamente o que é essa vida futura. E mesmo assim, hoje, muitos de nós que nos denominamos cristãos temos dúvidas e incredulidade relacionado a essa vida do futuro. Foi quando, então, que Jesus dizia: eu vos enviarei o Consolador, que ficará eternamente convosco, porque eu ainda não posso dizer tudo, porque nós não compreendíamos ainda naquela época, era necessário que passasse mais um tempo e que a gente evoluísse de forma racional mais um pouquinho, que a nossa mente já tivesse condições de raciocinar um pouco melhorzinha, né, do que aquela época, porque assim é a nossa evolução. Aí quando veio a terceira revelação, que foi o Espiritismo, que veio completar o ensinamento de Jesus, relacionado à vida futura, relacionado à vida dos espíritos. Ele veio completar e todas essas descrições, né, feitas sobre a vida futura, sobre a vida do plano espiritual, elas foram feitas pelos espíritos. Milhares de espíritos que trouxeram a mensagem de que existe a vida no plano espiritual, que ela é operosa, que lá a gente trabalha, que a gente estuda, que lá que nós aprendemos a necessidade do progresso. E toda essa visão de vida futura, elas são racionais. São tão racionais as condições descritas que fica patente a justiça de Deus. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, quando nós entramos realmente no processo de queremos buscar resposta para os nossos questionamentos sobre essa vida futura, nós encontramos todas essas respostas dentro da doutrina espírita, que vai explicar de forma racional, né, toda essa questão da justiça de Deus e dessas aparentes injustiças que nós vemos à nossa volta.
Então, com o Espiritismo, a vida futura ela deixa de ser um simples artigo de fé que nós ficamos imaginando, né? Eu tenho fé, eu acredito na vida futura, né? Deixa de ser simples artigo de fé e uma mera hipótese para tornar uma realidade. A vida futura, a vida do Espírito, ela existe e é a verdadeira vida. E nós precisamos compreender isso de forma mais profunda, porque é para lá que nós estamos indo. Nós não podemos mais ficar de forma fantasiosa, imaginando como seria essa vida futura, essa vida no plano espiritual, que talvez nós ficássemos, né, andando em prados verdes, vestidos de camisolão branco, ouvindo harpa, porque fizemos algum bem aqui nesta vida da matéria. Ou que nossos filhos, nossos amigos, conhecidos, entes queridos, que praticaram o mal, que se desviaram do bem, que muitas vezes cometeram atrocidades, vão lá para o inferno, ficar queimando no fogo do inferno, né, com Satanás do lado deles. Isso não é mais racional. Não cabe mais na era em que nós vivemos esse tipo de fantasia. Então é necessário que nós busquemos auxílio na doutrina racional, porque se Deus é justiça, é amor e bondade, Ele não vai permitir que os nossos filhos, que aquele que nós amamos, que nós que ainda nem conhecemos o amor, mas como o amor pleno, na sua plenitude, né? Como pais, amamos os nossos filhos e iremos sempre perdoar e dar uma segunda chance, imagine Deus. Se Ele não iria perdoar e se Ele não daria novas chances. Não seria justo que porque o ser errou, porque não sabe o que faz, que o próprio Cristo, né, quando foi crucificado, Ele pediu ao Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós ainda não sabemos o que fazemos, em maior ou menor grau, nenhum de nós é bom. Nós sempre estamos prejudicando o nosso irmão, queremos nos dar bem. Se fosse para castigar, teria que ser todos nós, então. Que uns fazem mais, outros fazem menos, mas não fazem o correto. O exercício da fraternidade não é exercido 100% na nossa vida, não é? Então, Deus sempre vai dar oportunidade para nós, novamente, tentarmos nos melhorar através das reencarnações. Mas a verdadeira vida, o nosso progresso, nós vamos sair dessa vida de relação, onde nós temos que exercitar as nossas emoções, e iremos para a vida do plano espiritual, que é a verdadeira vida, que é extremamente operosa, útil, e todos teremos a chance de estar lá. Mesmo aquele que fez a maior maldade terá a oportunidade de refazer o mal, e nós que de repente pudermos fazer algum bem, não vamos ficar inativos, sem fazer nada, caminhando em graminha verde ouvindo harpa, porque mesmo assim, por toda a eternidade, ninguém aguenta, né? Haja repertório de música. É um tédio que ninguém aguenta, principalmente que nós somos totalmente operosos aqui. Haja visto que a gente não consegue ficar parado nem dentro da casa, que agora nós somos obrigados a ficar por causa do Covid-19, não é? Nós somos seres operosos e produtivos e estaremos sempre produzindo algo para o bem ou para o mal, de acordo com as nossas tendências, mas o recado do Criador e do Cristo é de que existe uma lei universal que rege a harmonia, a disciplina, que é fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Essa é a lei da felicidade, que é aquela felicidade que nós buscamos para todos os seres, porque tem que existir a igualdade. Todos nós temos que ser felizes. A felicidade não é para um, para outro, para aquele um, para aquele outro. É para todos. Então, para todos sermos felizes, depende de que cada um de nós também faça a sua parte. Que nós exercitemos paciência, resignação, tolerância, perdão, que são todos os ensinamentos que Jesus vai trazendo para nós através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos morais que estão contidos no Evangelho. Para que nós alcancemos a vida espiritual, quando nós deixarmos a matéria, né, com o tesouro do que da consciência tranquila, das boas atitudes, das amizades que nós fizemos, das boas obras que nós deixamos aqui. Que levemos na consciência todo o bem que nós pudermos fazer. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da felicidade,
que conforme a gente vai se aprofundando, né, no aprendizado da doutrina espírita, nós vamos ver que ela é extremamente racional. Então fica para nós a nossa reflexão de hoje, né, que nós possamos nos esforçarmos na compreensão, possamos nos esforçarmos na nossa mudança de conduta, um pouquinho por dia, para nos tornarmos pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Divino amigo Jesus, nós agradecemos imensamente mais essa oportunidade que nos deste de aprendizado do teu ensinamento. Pedimos, Senhor, que nesse momento os mentores de nossa casa possam fluidificar a água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos sair desta reunião renovados, Senhor, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, nos propósitos de nos tornarmos pessoas melhores e a cada dia exercitarmos mais a fraternidade, o auxílio, o amor ao próximo. Obrigada por mais essa oportunidade. Abençoa a nossa família e todas as famílias do nosso país, do nosso planeta, nos dando força e coragem para que possamos levar adiante todos os compromissos e responsabilidades que assumimos aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu amparo, nos protege hoje e sempre, que assim seja.